Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos falar sobre todos os livrinhos que eu li na primeira parte deste ano de 2026. Portanto, todos os livros que eu li de janeiro até fim de junho. Ora bem, eu tenho aqui o computador ao meu lado com o meu Notion aberto. Eu faço o tracking dos livros que eu li e os meus objetivos literários com o Notion e realmente eu adoro, é super funcional. Eu não sou uma pró nesta plataforma, mas eu sinto que, sendo gratuita, nós até conseguimos fazer muitas coisinhas. E então vamos a isso. Vamos ver como é que estão as métricas. Eu não só quero tipo mostrar-vos os livros que eu li, mas também quero mostrar-vos quais é que são, tipo, dentro dos meus objetivos literários para 2026, o que é que eu já cumpri, quantos livros físicos, quantos e-books, quantos audiolivros é que eu li, porque acho que esta métrica também acaba por ser um bocadinho surpreendente e está descrita na minha folhinha do Notion e acho que era muito giro também partilhar com vocês. Então vamos a isso. Nos primeiros 3 meses do ano, portanto janeiro, fevereiro, março, eu li 9 livros, o que é ótimo, sendo que janeiro foi o mês em que eu li mais livros. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre as minhas leituras do primeiro trimestre, portanto eu não vou aprofundar muito os temas, qual é que foi a minha opinião aqui destes livros. Eu vou apenas dizer-vos quais é que foram e dar-vos assim uma breve ideia daquilo que eu achei de cada livro, mas depois vocês quiserem ouvir ou ver com mais atenção, então eu vou deixar aqui nos cartões o link para então vocês poderem ver esse vídeo à vontade. Ora bem, em janeiro eu li o The Housemaid, de Frida McFadden, ou Freda McFadden, eu ainda estou para descobrir como é que se diz o nome da senhora coitadinha. Porquê? Porque o filme ia sair e, portanto, eu queria muito ler o livro antes de ver a adaptação cinematográfica, como uma excelente leitora que sou, e depois eu acabei por ouvi-lo em audiolivro e foi toda uma experiência. Eu adorei o livro de coração e, sou-vos sincera, eu até já estive várias vezes com o segundo livro no carrinho do Audible, porque eu gostei mesmo muito da experiência, mas depois há sempre outras leituras que se põem pelo meio e isso tudo, e depois eu acabo por não pegar no livro seguinte. Também já me disseram que depois os livros da Frida começam a ser muito repetitivos, portanto também tenho algum receio em relação a isso, mas olhem, ainda não aconteceu eu ler outro livro da Frida McFadden. Vamos ver se este ano ainda leio, se bem que lá está, eu estou muito focada em algumas releituras de que eu também vou falar aqui com vocês. Depois li o Fica Comigo, da Sarah Kate. Eu até acho que este livro foi um livro que transitou de dezembro para janeiro e infelizmente a Good Books já não é parceira da Euforia em 2026. Para mim está tudo bem, eu acho que a editora seguiu uma linha que eu vou ser sincera, não é uma linha que eu leia, eu não costumo ler dark romance, portanto percebo perfeitamente, percebo também que as estatísticas da Good Books, apesar de serem muito boas, não são tipo, não têm assim um alcance espetacular em relação a outras parcerias que eles têm, portanto eu entendo isso tudo, para mim está super tranquilo, continuo a ser uma fã da Euforia, mas pronto, este livro foi então uma parceria da Euforia e eu acabei por ficar surpreendida, porque trata-se de um dark romance, mas a carga emocional, psicológica que o livro toma na segunda parte da sua história, achei fenomenal e fiquei muito comovida com a maneira como estavam a ser abordados aqueles tópicos, portanto eu acho que para um dark romance e ainda por cima é um casamento forçado, lá está um trope que eu também não sou fã, e eu acho que acabou por até ser bastante surpreendente e eu acabei por gostar muito da leitura. Depois também li o The Well of Ascension, do Brandon Sanderson, talvez eu falo aqui com vocês um bocadinho depois quando falar do Hero of Ages, está bem? E depois por fim, finalmente, terminei o Enterrai os Nossos Ossos no Sol da Meia-Noite de Vi Schwab. Eu já li outro livro da Vi Schwab para limpar o meu palato deste livro, porque não foi de toda uma leitura que eu tenha gostado. Eu entendo os paralelos entre este e A Vida Invisível da Adi LaRue, mas não vamos comparar.
Não. Fevereiro li 3 livros, sendo que um deles até foi o meu favorito, o Twisted Games, da Ana Huang. É um bodyguard romance. Aquilo toma ali um twist que é do género, eu não sei se eles vão acabar juntos ou não, mas estou a torcer por eles e, eu realmente adorei. E além disso, não esquecer que o bodyguard romance, o Twisted Games, passa-se ao longo de vários anos e a Ana Huang conseguiu manter um ritmo narrativa que fizesse com que os anos passassem tipo super rápido, mas tipo de uma forma que nos contextualizou bastante sobre a dinâmica deles. Portanto, eu também gostei muito disso neste livro. Em relação ao Twisted Love, eu já li, não gostei nada, acho que até cheguei a dar-lhe uma estrela. Já me disseram que eu não preciso de ler os outros livros da Ana Huang desta série, que realmente tipo a prata da casa é o Twisted Games e portanto, olhem, eu acho que fica aqui pela Ana Huang e seguimos em frente. Há outros livros para ler. Em fevereiro também li o tão aclamado livro do Woman Down, da Colleen Hoover. Vocês têm inclusive o reading vlog aqui no canal para vocês depois não terem de ler mais o livro, ok? Porque foi uma dor a ler este livro, super diferente de todos os outros da Colleen. Eu não sei se do género aquilo foi claramente um clickbait para nós lermos o livro, mas depois aquilo descambou tudo e acabou de uma maneira muito, muito pouco convincente. Portanto, há melhores livros da Colleen Hoover para vocês lerem. O Verity, Isto Acaba Aqui, vocês até podem ler O Amor Cruel, mas eu acho que este vai entrar para aquela série de livros que eu dispensava ter lido da Colleen Hoover, sem dúvida nenhuma. E depois também li um livrinho muito, muito pequenino que se chama Felizes para Sempre e Tudo o que Acontece pelo Meio. É editado pela The Poets and Dragons Society, que é uma editora barra livraria portuguesa, e este é o segundo livro da autora que eu leio. Eles também já têm o Book Lover, que até foi o primeiro livro que eu li desta autora, e olhem, super fofinho, super querido, lê-se numa hora, vocês vão adorar, nada a dizer do género, entrega aquilo que promete. Março foi o meu pior mês de leituras. Vocês percebem quais é que são os meus picos de correção de testes, claramente, com as minhas leituras, porque eu fico depois tão cansada emocionalmente que não me apetece, sabem? Não apetece ler, porque eu já estive a ler todas as correções e microcorreções de testes de inglês e, portanto, a minha cabeça fica tipo em água e eu não consigo pegar num livro. Então, para março li apenas 2 livros, li A Mulher do Médico, que foi um bocadinho desapontante, nada de novo, sinto que já li aquilo. Se vocês querem A Mulher do Médico, mas upgraded, podem ler, por exemplo, o Gone Girl, da Gillian Flynn. Acho que está muito mais bem feito em relação tipo, à história em si, tipo uma mulher que quer vingança do marido que, pronto, põe chifres. É isso. Eu não achei nada entusiasmante, inclusive o livro até termina num cliffhanger. Perguntaram-me se, e agora com este cliffhanger vais ler o segundo? E eu, não tenho interesse nenhum em ler o segundo, portanto, olhem, fiquei um bocadinho triste e ainda por cima estava autografado e tudo, mas olhem, isso para mim às vezes é do género, quando os livros estão autografados, eu não gosto dos livros, é do tipo, olhem, foi um bom momento com o autor e ficamos por aí. Pronto, portanto, olhem, eu vou dar-lhe tipo uma nova casa ou uma amiga que goste muito mais destes livros, porque ele não é daquele género de livros para ficar em casa. Eu, pelo menos, na minha casa não fica. E depois também li um livro que eu li em audiolivro e foi o The Seven Years Sleep, da Ashley Poston. Eu já li os livros YA da Ashley Poston. Eu gostava muito de Ashley Poston versão Young Adult. Gosto muito da Ashley Poston versão romance adulto, porque este livro aborda aqui um tema principal, que é o luto, e depois temos aqui esta viagem no tempo, que lhe permite de alguma forma reconectar-se com a história, com a narrativa, com o percurso que ela teve com essa pessoa. E eu achei extremamente delicado, muito querido. Não sei, deixou-me assim uma lagrimita no olho. Estão a ver? Pronto, eu estava inclusive a conduzir para Monsaraz, porque eu tipo ia num fim de semana e tipo eu estava a conduzir naquelas estradinhas em Évora e é do tipo, eu não posso chorar porque depois vem uma curva e depois eu não vejo a curva, não é? Eu gostei muito do Seven Years Sleep. Acho que é daquelas leituras que vocês podem, sem dúvida nenhuma, aproveitar. É uma temática pesada, mas eu acho que a Ashley, ela consegue
colocar muita empatia e consegue transmitir muito bem a mensagem, tanto da parte da dor como da parte da cura ou do luto que tem que se fazer. Portanto, também foi uma leitura mesmo muito, muito boa. Ok, passamos agora para abril, maio e junho. E em abril eu li 4 livros. E então, o primeiro livro que eu terminei foi The Hero of Ages, do Brandon Sanderson. E, unpopular opinion, eu creio que nunca mais vou ler um livro do Brandon Sanderson. Desculpem, eu sei que ele tem outras séries e eu até tenho alguma curiosidade em ler outras séries dele, estão a perceber? No entanto, ele está naquele limbo dos 3 livros para mim. Ou seja, eu tenho muito aquela ideia de que eu li o primeiro livro do autor, eu não gostei, ok, eu vou dar-lhe uma segunda oportunidade. Eu gostei, ok, eu vou-lhe dar uma terceira oportunidade. Não gostei, já são 2 contra 1 e há mais livros para ler na vida. O Brandon Sanderson foi precisamente o contrário. Eu li o primeiro, gostei, li o segundo, não gostei, li o terceiro, odiei. Desculpem, não consigo. Não consigo mesmo. Eu acho que o final, já o segundo livro foi muito puxado. O terceiro livro, aquela parte final, eu fiquei mesmo, eu gritei cá em casa, eu estava mesmo revoltada, porque como assim ele faz aquilo e eu senti que foi o que se diz em inglês the easy way out, foi a escapatória mais fácil que ele pôde encontrar, porque minha Nossa Senhora, não vamos lidar com os sentimentos de uma menina. There, I said it. Foi o que eu achei, acho que não faz sentido nenhum. Senti-me traída, como me senti a ler a série do Divergente da Veronica Roth. Volta atrás e escreve de novo, se faz favor. E algo que seja profundamente convincente, tá bem? Porque nós andamos ali às voltas com a história toda e andamos ali no segundo livro e no terceiro livro é pior ainda, gente. Vocês não imaginam. E eu não gostei. Pronto, eu não gostei. Eu li o primeiro livro, depois voltei a reler para ler o segundo. Depois voltei a reler, ou seja, eu li 3 vezes o Mistborn, o primeiro, da Final Empire, e depois li 2 vezes o Well of Ascension, para depois ler o Hero of Ages. Ou seja, para eu realmente lembrar-me de tudo. E realmente, verdade seja dita, quanto mais vezes nós lemos, mais detalhes nós apanhamos, porque o livro tem muita palha, especialmente o segundo e o terceiro, ok? E eu não. Desculpem, aquilo para mim, eu não me identifiquei com a trajetória que ele tomou. E fiquei muito revoltada, senti-me muito traída, senti que andei a dispensar mais de 20 horas da minha vida a ouvir aquele audiolivro e para quê? Eu não quero ferir suscetibilidades, eu sei que é um autor de fantasia com uma ótima reputação no mundo da fantasia, sei que há pessoas que o adoram, mas para mim ele entra naquela categoria da R.F. Kuang, que é eu não percebo o hype, porque não entendo. E então, olha, e por acaso a R.F. Kuang também eu tenho o mesmo problema com os livros dela, com os livros de fantasia dela. Tendo em conta isto, que eu gostei do primeiro, mas depois o segundo e o terceiro não gostei, tenho muito receio de entrar numa série com o Brandon Sanderson, gostar do primeiro livro e depois não gostar dos seguintes. E os livros do Brandon Sanderson são caros, especialmente em português, e eu por acaso até gostava de apoiar a editora. Mas lá está, eu estou muito, muito reticente. Sinto que também ler em audiolivro foi uma leitura extremamente difícil. Eu às vezes tinha que voltar atrás para ouvir de novo, e isso é muito raro acontecer-me. Portanto, olhem, estou um bocadinho desiludida. Também li outro audiolivro que foi o Lady Midnight, de Cassandra Clare, e neste caso eu adorei reler Lady Midnight, porque isto é uma releitura para eu me preparar para o lançamento do outono do The Last King of Fairy, e eu gostei muito porque eu já não me lembrava de muitas das coisas, e eu realmente eu gosto muito desta série. Eu acho que esta série, na verdade é uma trilogia, é das mais fortes que a Cassandra Clare tem em relação a enredo, em relação a personagens, em relação ao ritmo da história, em relação a eu não sei o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, a série é imprevisível nesse aspecto, sinto que ela tem muita conexão entre as personagens, sinto que a Cassandra
para além do enredo, ela gosta muito de focar o desenvolvimento de cada personagem e aqui nós temos um leque muito grande, temos muitos miúdos, eles são 6, 7, eu já não sei, eu perdi a conta. E então ela dedica-se realmente de facto a ter que cada personagem tenha o seu desenvolvimento pessoal. E eu gosto muito disso nos livros dela, para além, lá está, de todo o mundo dos Shadowhunters, que para mim é magnífico. Nós descobrimos sempre mais coisas. Nós já conhecemos o sistema em si, mas nós vamos descobrindo um detalhe ali e um podre acolá e mais uma coisa que super reveladora e que pode mudar a trajetória. Portanto, eu adoro os livros do mundo dos Shadowhunters e sinto que a Cassandra tem mesmo um pulso firme. Eu sinto que é aquela autora que é do tipo, venham comigo nesta jornada e eu vou-vos mostrar o mundo dos Shadowhunters. Portanto, há poucos autores, e atenção que a Cassandra tem, eu não sei, a Cassandra tem aqui 20 livros publicados, talvez mais, e é sempre uma viagem cheia de ação, cheia de emoção, e eu adorei reler aqui o Lady Midnight. Depois li o Gannibal Volume 3 e eu não vou continuar com esta série de livros porque realmente acabou, está bem, gente? O volume 3 não teve tanto thriller, teve mais terror, e eu não gostei. Acho que aquilo ali às vezes engonha um bocado. Lá está, é uma série de mangá, se calhar se eu tivesse a ler os livros todos de seguida, talvez o ritmo fosse um bocadinho diferente, mas eu sinto que são livrinhos muito pequeninos com... Ai, como é que eu vos ia dizer? Aquilo funciona para o arco maior, mas eu ainda não estou a ver o arco maior da história, então pronto, aquilo realmente não está a resultar para mim. Portanto, eu vou dar aqui a série por terminada, digamos assim, não vou continuar. Acho que a série no Japão tem tipo 9 volumes, portanto, olhem, li um terço. Acho que não estamos mal. E depois, na Biblioled, neste caso li no tablet, porque gosto mais de ler este género de novelas gráficas no tablet, porque dá para nós aumentarmos e tipo, e vermos melhor tipo, as letras, em vez de estarem assim a letras tamanho 6, estão a ver? E então li da Biblioled o The Raven Boys, a graphic novel, e foi uma ótima releitura. Eu já li o Raven Boys, tipo, noutra vida quase, ok? Eu li o Raven Boys há mais de 10 anos e eu queria muito reler os livros para me lembrar de algumas linhas gerais e realmente gostei de reler neste formato e ainda por cima com a Bíblia LED, portanto fantástico. A Bíblia LED não tem assim muitos livros em inglês, mas olhem, este tinha e eu gostei bastante. No entanto, lá está, acho que a história em si, para mim, lá está, para mim, na minha opinião, não, não sei, acho que não gosto, pronto, acho que não gosto da história, gosto da maneira como ela está contada, mas não gosto muito da história em si. Ou seja, veio fazer o seu propósito, que foi eu queria reler, mas não queria reler o livro, então havia a novela gráfica e eu sinto que sendo assim não preciso de continuar com os livros. Eu estava um bocadinho na dúvida sobre isso porque o Raven Boy está a voltar aqui ao mundo, especialmente o BookTok, porque tem aquela sensação de found family, de facto, mas eu não preciso continuar, eu realmente não me identifico muito com a história. Em maio li 3 livros e valeu a pena. O primeiro de todos foi o Promessas Cruéis, da Rebecca Ross. Se vocês me dissessem qual é que eu prefiro, o Rivais Divinos ou Promessas Cruéis, eu ia-vos dizer o Rivais Divinos. No entanto, eu dei por mim praticamente à meia-noite, sendo que eu tinha que me levantar às 6:30 da manhã do dia a seguir, mas à meia-noite, com o coração a bater forte, eu não conseguia ir dormir, eu tinha adrenalina lá em cima, porque eu preciso saber o que é que vai acontecer no próximo capítulo. E então eu não vos posso dizer que foi uma leitura má, muito pelo contrário, ela foi uma leitura de 5 estrelas, super diferente a nível de ritmo do primeiro livro, até porque lá está, no primeiro livro nós estamos de um lado da guerra, aqui nós estamos separados, portanto logo aí existe, como é que eu ia dizer, 2 ritmos diferentes da história, não é? Mas não sei, as nossas personagens, elas realmente têm aqui uma maneira de nos pegar de uma forma, não sei, mágica mesmo. E sinto que a Rebecca Ross é capaz de se tornar uma daquelas autoras das quais eu até li à lista do supermercado, porque ela realmente tem uma maneira de contar a história muito magnífica. Agora, eu só senti que faltou ali um bocadinho mais a falar-nos um bocadinho do esquema de magia, ok? Sinto que acabou por ficar um bocadinho no ar, ficou do tipo QB,
para nós nos focarmos nas nossas 2 personagens principais, mas eu gostava de ter explorado um bocadinho mais esse mundo. Mas lá está, é a minha opinião e leva na mesma as suas 5 estrelas, porque é do género um livro que me faz aumentar o batimento cardíaco e subir a adrenalina lá em cima. É um livro bom. Em maio também li um livro que estava um bocadinho atrasado aqui no meu TBR, que foi A Morte nas Cavas, do Lourenço Soruia. O Lourenço anunciou que ia lançar um novo livro e, portanto, eu disse: não, tenho de ler A Morte nas Cavas, vai ter de ser. Li, gostei, mais uma vez entrega aquilo que promete. São policiais, têm capítulos curtos, é um livro super fácil de ler e eu adorei a história, portanto acho que sim, acho que vocês podem apostar um bocadinho nos livros do Lourenço, porque o Lourenço tem tido um percurso que é cada história está cada vez melhor que a outra, portanto, olhem, acho que vale a pena e já tem alguns livros publicados, portanto se vocês começarem num, podem ler os outros todos seguintes. Eles não têm continuação, o inspetor é o mesmo e acontece-lhe uma coisa no segundo livro, A Maldição, que depois ele fica marcado e isso é referido nos livros seguintes, mas vocês não precisam de ler por ordem de todo, e porque cada crime é diferente, só o nosso inspetor é que é o mesmo. E depois li outro livro também em audiolivro, que foi o Hello Beautiful, da Anne Napolitano, acho que é assim que se chama a autora. Gostei do livro, eu não estava a gostar. Vou-vos ser sincera, eu estava a lê-lo em audiolivro e foi por causa disso que eu o terminei, ok? Porque ele foi a minha companhia de ir para a escola e foi por causa disso que eu não desisti do livro, porque eu já não tinha mais créditos no Audible. E valeu a pena. Porque eu no início não estava a perceber muito bem por onde é que a história ia, ok? É mesmo aquele livro de que nós precisamos de saber aproveitar a jornada em si. Do género, vamos confiar no autor que nos está a dar esta história. E acho que este livro é muito assim. É aquele livro que aborda aqui vários temas, portanto nós seguimos estas 3 irmãs, existe este rapaz que acaba por se ver envolvido ali num triângulo amoroso, e tudo aquilo começa a ganhar algumas fissuras na família, mas depois no final é a família que escolhe se essas fissuras são algo que é para levar para a vida ou se é algo que de facto vai destruir todas as bases e todas as fundações que já têm. Portanto, eu gostei bastante, acaba por seguir o quê? Eu diria 20, 25 anos desta família e acho que acaba por ser uma história muito bonita sobre união, sobre perdão e sobre amarmos quem nós bem entendermos. Também tem aqui alguns trigger warnings, nomeadamente a nível de depressão, de tentativa de acabar com a própria vida, mas eu acho que foram temas abordados com muito amor, e com muito cuidado também. E atenção que nós aqui até estamos a falar de anos 80, 90, portanto estes temas talvez ainda não fossem tão abordados com a seriedade com que nós tomamos hoje em dia. Portanto, ver estas personagens dentro desta ficção histórica a serem tão cuidadosas, algumas, com isso, mas também o lado da incompreensão, porque isso também existe nas nossas vidas. Do género, eu não compreendo isto. Pronto. E, e realmente eu gostei muito do livro, acabei por gostar bastante. Não sei se lhe dou 4 ou 5 estrelas, talvez no fim do ano eu volte a rever aqui a pontuação, tal e qual como aconteceu com o Seven Years Sleep. Estão a ver, tipo, aquilo estava entre as 4 e as 5 e eu agora estou mais perto das 5. Acho que o Hello Beautiful também vai um bocadinho aí por esse caminho, porque no final eu acabei por gostar bastante e fez todo o sentido, toda aquela trajetória da história fez todo o sentido, portanto eu gostei bastante. O junho foi o mês em que eu mais li, foi o pior mês a nível tipo de burocracias na escola, vou-vos ser sincera, tipo houve ali 2 semanas onde tipo eu caía espapassada no sofá quando chegava a casa porque não dava, foi muito intenso, mas eu ainda assim li 5 livros, então vamos a eles. O primeiro de todos foi na verdade um DNF. DNF a 18% do livro, eu experimentei este livro na Biblioled, portanto também não me posso queixar, e é Eu Disse Que Não. Este livro é demasiado YA 2010, para mim.
porque é um dual POV, ou seja, são duas personagens a contar a história, e tem uma coisa que eu hoje em dia já não aguento, eu já não suporto. Eu adorava isto quando era adolescente, hoje em dia eu não suporto, que é a mesma cena contada por duas personagens diferentes. Eu já não aguento isso e, portanto, eu acabei por dar DNF. Há algumas coisas que, a nível de escrita, que me, como é que eu vos ia dizer, que me faziam saltar para fora da história e que eu também não apreciei muito. Lá está, o Dual POV foi uma delas, e depois foi tipo o sentimento de repetição, de repetição, de repetição, e não sei, os diálogos e tudo, a mim estava-me a soar muito forçado, portanto, olha, para mim foi DNF a 18% do livro. Depois li outro também da Biblioled, da Raquel Fontão, Nada a Temer. É um livro que eu estava um bocado confusa com o género literário e fui ao Goodreads e vi lá um review que é podemos encaixá-lo quase num gótico, e eu fiquei, faz sentido, porque tem vibes de terror, é um thriller psicológico com grandes vibes de terror, e eu realmente há ali coisas que eu fiquei blá, sabem? Do género, estou um bocado enjoada ao ler isto, pronto. E, e então realmente encaixa-se. Eu gostei, eu achei a reviravolta no final um bocadinho previsível, sou sincera, mas não quer dizer que a viagem em si não tenha sido interessante. Hum, não sei se toda a gente vai gostar deste livro, por causa, tipo, de tudo o que está ali envolvido, mas se vocês gostam, assim, desta vibe, assim, já a roçar ali um bocadinho o terror, talvez seja um bom livro para vocês lerem. Depois reli em audiolivro o Lord of Shadows, também da Cassandra Clare, portanto o segundo livro da trilogia da Dark Art of Voices, e eu adorei, especialmente porque eu não me lembrava de nada do livro, e quando chegou o twist final eu fiquei assim, eu não me lembrava disto? A sério? Então eu estava mesmo a precisar desta releitura. Foi um livro muito bom. Houve ali, como é que eu vou dizer? Houve ali até uma cena que eu reli, ou seja, voltei para trás no audiolivro 3 vezes, e tipo, eu estava-me sempre a perder naquela cena, então eu tive de ir ler no livro, e depois eu tipo, ok, pronto, então era isto. E depois que eu percebi que eu afinal não tinha perdido nada, era só tipo a minha cabeça despassarada a dizer falta aqui alguma coisa e afinal não faltava nada. Enfim, portanto, para verem o meu nível de cansaço já por esta altura, mesmo já em modo xexé. E eu gostei muito, acho que foi um livro muito forte. Entre este e a Lady Midnight, eu continuo a preferir o Lady Midnight, mas este avançou bastante com a narrativa. Portanto, acho que coisas interessantes vão acontecer a seguir no Queen of Air and Darkness. Depois de um autor português, li O Apartamento em Crise, do Bruno Leão, e também pela Biblioled. Olhem, eu adorei. Adorei o facto de os capítulos serem o número de andares do sítio onde ele vive. Portanto, nós temos aqui a nossa personagem principal que vem da Madeira para Lisboa para estudar gestão. E ele veio estudar gestão muito por pressão dos pais, e eu realmente gostei muito da história, acho que foi muito gira, é uma história LGBTQIA+, super friendly, portanto vocês vão adorar esta história. Tem smut, não estava preparada, tem smut, mas é uma história muito baseada no found family, e portanto aqui esta família que nós encontramos, a família que nós criamos para nós com estas amizades, e eu sinto que valeu muito, muito a pena ter lido este livro. Eu já tinha lido uns contos do Bruno Leão e achei que eram muito YA, eram muito pesados para mim, e portanto eu nem sequer li o primeiro livro de estreia dele, mas agora li este e adorei mesmo. Também na Biblioled li um audiolivro, eles têm imensos audiolivros, especialmente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e então li a Economia da Educação. Eu, como English teacher,
precisava de ler este livro e realmente gostei, foi muito revelador. Fala sobre a importância do pré-escolar, da primária, na mobilidade social. Depois também fala sobre aqui este encargo administrativo que os professores têm, sobre a falta de alguns dados, especialmente a nível de formação de professores. Porque é que os professores estão sobrecarregados? O que é que está a faltar no ensino? Deu uma visão tão abrangente sobre o que é que está a resultar e o que é que não está a resultar nas escolas e especialmente focado, lá está, nos alunos e naquilo que pode oferecer no futuro para estes seres humanos, não é? E então eu realmente gostei, foi uma leitura muito breve. Eu já nem sei quantas horas é que o audiolivro tem, mas tem tipo pouquíssimas horas, aquilo lê-se super bem, super rápido e eu li aquilo que em 3, 4 dias, portanto não foi assim muito tempo e realmente valeu muito, muito a pena, fiquei muito agradada com esta leitura. E por fim, em junho, eu li O Fio Invisível da Ana Rita Gonçalves. Se vocês não me seguem no Instagram ou é a primeira vez que vocês estão a chegar aqui ao canal, eu em junho comecei o Club Good Books e então o objetivo é ler todos os meses um livro de um autor português. Em junho eu escolhi a leitura O Fio Invisível da Ana Rita Gonçalves e eu tenho que vos dizer que foi uma leitura YA, muito querida, muito boa. Tive alguns problemas ali, especialmente a nível das estrangeirizações dos nomes e das alcunhas, e eu acho que no geral foi uma leitura muito boa. Há ali também algumas coisas relacionadas com a faculdade que acabam por não se adequar muito às nossas universidades portuguesas, mas eu considero que foi uma leitura muito. Foi uma leitura que entreteve e que eu sinto que se fosse adolescente talvez tivesse gostado ainda mais do livro. Foi o primeiro livro da Ana Rita, portanto eu acho que há aqui muito potencial para ela crescer. A Ana Rita também costuma escrever fantasia, portanto se eu pudesse ler algo de fantasia dela, talvez também pudesse ser bastante interessante, mas olhem, a autora portuguesa independente é para ler, ok? Portanto, é isso. E se vocês quiserem juntar-se ao Clube Good Books, então todos os meses nós temos uma leitura de um autor português e agora, por exemplo, em julho nós estamos a ler A Morte no Parque, do Lourenço Suruia. Ora bem, então, tendo em conta aqui todos estes livrinhos que eu li, vamos então às estatísticas. Dos 40 livros que eu planei ler este ano, eu já li 21. Portanto, eu diria que estamos numa métrica onde nos permite dizer que eu tenho grandes probabilidades de ler de facto 40 livros este ano. Ler 2 livros em espanhol era e é, ok? Um dos meus objetivos para este ano e eu ainda não li nenhum, portanto estamos muito, muito atrasados aqui neste objetivo. Ler 2 livros no Kindle estamos a meio, porque eu li o Woman Down no Kindle. Ler um clássico da literatura ainda não aconteceu. Nem sei, olha, nem tenho previsão, nem tenho nem ideia de que clássico da literatura é que eu vou ler. A nível de ler 15 livros no Kobo, eu li 5, contando aqui também com as leituras da Bíblia LED, portanto eu posso dizer que não estamos mal, estamos a 1/3. Eu realmente preciso de puxar um bocadinho aqui por esta métrica, mas acho que é uma métrica que continua a ser bastante atingível, tendo em conta também a quantidade de livros que eu tenho para ler no Kobo. A nível de descobrir 5 novos autores portugueses, eu diria que não estamos muito bem, mas estamos numa métrica que eu também acho que vou conseguir alcançar e, portanto, eu descobri 2 autores portugueses novos. A primeira, autores não, neste caso autoras, portanto, a primeira de todas foi a Raquel Fontão e depois foi a Ana Rita Gonçalves, 2 autoras aqui, uma delas independente ainda por cima, portanto, vamos ver como é que corre aqui esta métrica, mas acho que não estamos muito mal e acho que lá está, também só me falta descobrir 3 autores portugueses, portanto acho que consigo. Neste objetivo eu nunca coloco autores que eu já conheço, pronto, porque eu realmente acho que é importante nós irmos descobrindo mais autores portugueses e, portanto, por exemplo, o Lourenço Suruia ou o Bruno Leão já não entram aqui porque eu já li outras obras deles. Pronto, e é por causa disso que já não entram aqui neste objetivo. Depois, ler 5 livros da Bíblia LED, eu posso dizer que este é o primeiro objetivo literário de 2026 a ter sido alcançado.
ok? Fiquem orgulhosos de mim, se faz favor. E então, da Bíblia LED, o que é que eu li? Li o The Raven Boys, graphic novel. Li Eu Disse Que Não, eu dei DNF, mas eu estou a considerar aqui o empréstimo da Bíblia LED, portanto, apesar de eu não considerar DNFs para as minhas leituras, no geral, eu continuo a considerar, para estes micro-objetivos, porque eu acabei sempre por dar uma oportunidade a estes livros. Depois, Nada há a temer, O Apartamento em Crise e o audiolivro Economia da Educação. Portanto, este objetivo está alcançado e fechado. É claro que eu vou continuar a ler mais livros da Bíblia LED. Eu tenho no momento 2 livros da Bíblia LED, um em e-book, o outro em audiolivro, portanto, a Bíblia LED realmente aqui a entrar e também a fazer-me poupar muitos eurinhos. Bíblia LED e bibliotecas também servem para isso, ok? E olhem que eu, quando era mais pequena, eu lia muito na biblioteca, especialmente na biblioteca da escola, e depois gostei tanto dos livros que os comprei para ter comigo, portanto, tipo como troféus. Pronto, ok. É mesmo aqui esta necessidade de consumo e de ter os troféus nas nossas estantes, e eu sei que vocês percebem. Agora vamos falar aqui da grande reviravolta. Eu acho que sim, isto é a grande reviravolta, que é quantos livros eu li em livro físico, em e-book e em audiolivro. E então, em livro físico eu li 6 livros, ok? Não estamos mal, 6 livros lidos. Em e-book é aqui a parte onde vocês começam a ficar surpreendidos, li 7 livros, portanto o Kobo aqui a entrar em peso. E a grande reviravolta, eu li 8 audiolivros. Os audiolivros estão a ser o formato que eu mais leio este ano. Estou super surpreendida porque, eu acho que até já tinha falado disto no outro vídeo, que às vezes é-me difícil concentrar e isso tudo, e o que eu tenho feito é integrar os audiolivros mesmo no meu dia a dia, do género numa viagem de carro que eu sei que talvez seja um bocadinho mais entediante, eu ponho um audiolivro, se eu estou a fazer um puzzle ou a pintar, eu ponho um audiolivro, se eu estou a tratar das tarefas domésticas, eu ponho um audiolivro e, portanto, os audiolivros aqui a ganharem, precisamente porque como eu faço aqui este double stacking, não é? Ou seja, esta sobreposição de tarefas, eu realmente acabo por ler bastante em audiolivro. Estou muito surpreendida, mas olhem, acho que está a ser muito revelador e quem diria que eu há uns anos dizia que não me conseguia concentrar com audiolivros e agora aqui estou eu com 8 livros lidos e o ano ainda não acabou, portanto muita coisa pode acontecer. A nível dos livros físicos, isto também é um alerta, porque eu tenho tantos livros físicos para ler que eu realmente preciso de começar a dedicar mais tempo a eles. Pronto, mas eu agora também sou uma pessoa que tem muitos hobbies e eu gosto muito de estar a fazer os meus outros hobbies para além de ler. Portanto, olhem, isto, ok, vamos manter o foco agora na segunda parte de 2026, até porque eu comprei muitos livros na Feira do Livro de Lisboa e vocês também têm aqui o Book Haul, que desde já agora eu agradeço porque é o vídeo mais visto aqui do canal, e realmente estou muito surpreendida, mas muito feliz por vocês gostarem assim deste tipo de conteúdos. Ora bem, se chegaram até ao fim deste vídeo, muito obrigada por terem assistido. Vou deixar os links das minhas outras redes sociais todos aqui em baixo na descrição e já agora coloquem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu vejo-vos então muito em breve e até lá só vos posso desejar boas leituras.